Oi, bom dia. Nós vamos continuar o nosso culto a Deus conversando sobre a revelação de Deus, sobre a vontade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus comigo e com você e com todo ser humano, todos que já nasceram neste mundo, todos que ainda vão nascer neste mundo, o grande amor do Senhor Deus para com todas essas pessoas. Então a gente vai conversar mais uma vez e aí vamos trazer alguns temas, inclusive dentro da Bíblia, para que a gente possa ir conversando a esse respeito, tá bom? A gente começa aqui pelo Sermão do Monte, né? E estamos, nesta altura do Sermão do Monte, nós estamos conversando sobre adultério e divórcio, segundo o ensino de Jesus, lembrado por Mateus, tá? Então, nós estamos no capítulo 5, versículo 27 a 32. A gente já conversou o 27 e 28, a gente já conversou o 29 e 30, agora a gente vai conversar... cadê? A gente vai conversar... Já começamos ontem, né? O versículo 31 e 32, né? Quando ele fala... qualquer que se divorciar de sua mulher, dê a ela a carta de separação, e Jesus então recoloca essa situação. Ele diz: porém eu vos digo que qualquer um que se divorciar de sua mulher, a menos que seja por causa de pecado sexual, por causa de problemas sexuais, algumas pessoas colocam só como infidelidade, mas tem outros aspectos de pecado sexual, não é? Tem outros aspectos. Então, se não for por causa disso, então ele coloca, faz com que ela adultere. Ela só, né? Então, compreendendo, aí a gente pega o texto que Mateus coloca e a gente compara com Jesus. Olha só, né? Então a gente pega Jesus, não é só para avaliar o que é de Deus ou não em Moisés. A gente pega Jesus e avalia o que é de Deus ou não em Davi, em Paulo, mas também em Mateus, que está falando sobre Jesus. Então, pensa aí no Jesus que você conhece, no Jesus que a Bíblia coloca, no Jesus que o Espírito nos dá, a mente de Cristo. Pense aí, ele está falando sobre divórcio, sobre adultério, só contra mulheres? Entendeu? Então, olha aí, a mente de Cristo faz a gente entender o texto pela revelação de Deus. A revelação de Deus é somente as mulheres que cometem adultério? Entendeu? Ou também os homens cometem? Então, veja a grandeza da revelação. O texto está me dizendo uma coisa, mas a revelação me diz outra. Não é só as mulheres que cometem, não é somente as mulheres que cometem adultério ou que devem dar divórcio de maneira correta, mas também isso passa pelos homens também. Essa é a mente de Cristo. É quando esse entendimento de Jesus supera o que Mateus está falando sobre Jesus. Lindo, isso é de uma grandeza maravilhosíssima. Claro que o pobre do Mateus está sendo levado por uma cultura, né? A toda uma cultura machista e etc. Ele só lembrou desse aspecto. Mateus vai escrever aí, quantos anos? Jesus morreu no ano 30, no ano 30 e Mateus escreve no ano 70, ou seja, 40 anos depois é que Mateus está escrevendo sobre Jesus, tá? Então precisamos também considerar isso pelo que sabemos sobre Jesus. Então vamos ver aqui alguns destaques, né, que a gente faz hoje para esse texto. Eu, porém, vos digo, ele está dizendo o seguinte, quando ele diz eu, porém, vos digo, ele está dizendo o seguinte: eu sou autoridade e vou falar algo com muita autoridade sobre vocês. Entendeu? Eu, porém, vos digo, qualquer que se divorciar, então ele também está falando, qualquer que seja a circunstância do divórcio,
deve atender ao que vou dizer. Deve atender ao que vou dizer. Aí ele coloca, aquele que divorciar de sua mulher, isso serve em relação à mulher como em relação ao homem. Então a gente pega, para compreender o texto, a gente então usa a mente de Cristo. A gente entende a revelação de Deus para interpretar o que Mateus está registrando sobre Jesus. Ele não está sendo literal, ou seja, só a mulher é que deve receber carta de separada, não. Né? Tem que haver também, pode ser também pode ser não, deve ser também para o homem. Né? A mulher não deve ser discriminada, porque isso não é de Deus, não é de Jesus. Aí ele continua, a não ser por questão sexual. Por questão sexual é muito mais abrangente do que qualquer questão de infidelidade ou sexo ilícito. Por questões de sexo, né? Então não pode a questão sexual para acabar um casamento é muito além do que a questão da infidelidade. E no original está realmente falando questão sexual, tá? Alguns entendem, e não há problema, como questão sexual ilícita, ou seja, aquilo que não está acordado, acertado na relação sexual do casal. Então, vamos ver aqui. Quais são algumas situações que podem ser entendidas nisso? A questão da infidelidade, tá? A questão da incompatibilidade sexual do casal, a questão da rejeição sexual um do outro. Tudo isso é motivo, né? É questão de sexo ilícito. Ninguém é obrigado, né? Mas eu casei, eu tenho obrigações. Não tenho obrigações. A questão do casamento é para que cada um continue sendo gente, né? Cada um continue sendo pessoa. Como Deus age conosco, nós também devemos agir em relação ao outro. Sendo assim, ele está dizendo que é nulo o divórcio que for sem motivo. Porque qualquer que seja o motivo, né, dessa questão sexual ilícita, então é motivo, segundo Jesus, na maneira como Mateus entende, é lícito, então, para o divórcio. Tá? Claro que na cabeça do joio, o trigo entende, né? O trigo, dentro do cristianismo, entende o que Jesus falou sobre o sábado. Jesus diz assim, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O sábado é importante, mas ele existe para beneficiar o ser humano e não para escravizar o ser humano. A mesma coisa qualquer outra instituição. Qualquer outra instituição, religião, igreja, casamento, ou o que seja. Não, isso tudo foi criado, permitido por Deus para benefício do ser humano e não para escravizar o ser humano. Entendeu? Então, o trigo entende isso, porque o trigo tem a mente de Cristo. Agora, o joio não. O joio, ele não tem a mente de Cristo, então ele age de maneira bruta, de maneira ignorante, para que o literal possa ser concretizado. Entendeu? Viu a diferença? Quem tem a mente de Cristo, quem não tem a mente de Cristo. Muito bem. Aqui o 11º comentário diz assim, faz com que ela adultere. Aí a questão, ela adultere, mesmo que Jesus tenha dito assim, é totalmente incompatível com Jesus em geral, podendo ser entendido que o que ele afirma é que está falando em relação a homens e mulheres, esposos e esposas. Tá? Ele não está falando a mulher vai cometer adultério. Não. Os dois podem cometer adultério. 12. Quem se casar com a divorciada
quem também se casar com o divorciado, não é? Então, dentro dessa orientação aí, estaria cometendo adultério. Tá bom? Ok, esses são alguns dos comentários que a gente destaca, não é, para esse momento dentro dessa parte do Sermão do Monte. Aí a gente vai agora para os motivos de oração que a gente tem para hoje. Então temos aqui os que estão sempre cultuando conosco, né? E a gente tem lembrado, e mesmo que não lembrássemos, o Senhor Deus sabe cada um e sabe o que cada um precisa, porque Deus ama e Deus quer o melhor para as pessoas amadas dele, né? O nosso Deus, o Deus de Jesus, não é aquele Deus de Moisés, não, que Moisés entendeu, não. Não é o Deus também pagão, não, que está lá de braço cruzado, cheio de poder, mas insensível. É preciso que as pessoas digam para ele o que é que estão sofrendo, para ver se ele acha que elas merecem. Esse não é o Deus de Jesus. O Deus de Jesus é aquele que conhece cada pessoa, sabe a necessidade de cada pessoa e tem já, desde muito tempo antes, criado situações para que cada pessoa seja abençoada, protegida, amada, né? Mesmo diante das dificuldades. Esse é o nosso Deus. Entendeu? Também a gente ora pelos adoradores que estão enfermos e em dificuldades. Pessoas, né, que estão passando por dificuldades, enfermidades, e o Senhor Deus sabe bem e sabe como cuidar dessas pessoas. Amigos e irmãos aniversariantes. Hoje tem um grupo de pessoas que estão aniversariando e a gente ora antecipadamente por eles. Deus já sabe quem são. Até agora eu não estou sabendo, vou olhar depois a agenda, mas o Senhor sabe quem são e nós já antecipadamente oramos a Deus por cada um deles. Deus nos livre de toda intolerância, a começar em nós. Que Deus nos livre dessas consequências da intolerância que nós desenvolvemos, tá bom? E o mundo também, coitado. O mundo sofre muito com a nossa intolerância. Somos altamente intolerantes. Que o Senhor tenha misericórdia de nós mesmos e do mundo diante dessa diabolicidade que temos e que muitas vezes até gostamos de ter. Tá bom? O que mais? Que o mundo diferencie Jesus dos cristãos joio. Que o mundo não confunda o nosso Cristo com esse bando de joio, né, que está aí dizendo que é seguidor de Jesus. Que o mundo possa continuar crendo num Jesus de amor, um Jesus de carinho, um Jesus de respeito, um Jesus que quer o melhor para as pessoas e não a eliminação de pessoas. Tá bom? Que o mundo veja isso. Que não nos deixe pensar que ameaças de inferno convencem pessoas do pecado. A gente aprendeu isso. A maneira melhor de evangelizar é condenar as pessoas ao inferno. Você vai para o inferno, você vai morar com o diabo, você vai... Então a gente acredita que isso ajuda as pessoas a se convencerem de que são pecadoras. Nos ensinaram isso. Eu pratiquei muito isto porque me ensinaram. Me disseram que era assim. Mas que Deus nos livre disto. O nosso papel não é convencer o mundo. Esse é o papel do Espírito Santo e ele faz muito bem. Não é convencer o nosso papel. Nosso papel é ser bênção para as pessoas, é ser motivo de alegria para elas, que elas se sintam bem conosco. Olha a luz aqui. A luz me mostra coisas erradas aqui sobre a minha mesa, mas ela não me condena, ela não me julga, ela não fica apontando o dedo para mim. O nosso papel como cristão é esse. É de ser bênção, né? Isso vai levar as pessoas a ver os erros que eles têm, mas não somos nós que mostramos. Eles vão perceber, o Espírito vai fazer a obra dele. O nosso papel é somente iluminar, é ser bênção, é estar com eles, é confiar no que o Espírito Santo faz a obra dele. A gente tem atrapalhado muito o reino de Deus porque nos ensinaram que ser cristão é sair julgando e condenando as pessoas. Por aí, tá?
Então, que ele também nos livre disso. E que ele nos livre também de pensar que somos obrigados a converter as pessoas. Não temos esse papel. Não é nosso. Esse é do Espírito. Nós não temos obrigação de converter ninguém a Cristo. O nosso papel é ser bênção para as pessoas. É ser motivo de alegria. É quando as pessoas lembrarem da gente, terem prazer de lembrar da gente. Foi o que a igreja de Jerusalém deu exemplo. Diz assim, o texto bíblico diz assim: e eles caíam na graça do povo. E todos os dias o Senhor, não é, salvava pessoas e colocava no meio deles. Entendeu? Hoje também a gente lembra, né, a minha lista de oração. Hoje eu vou estar orando por pessoas que eu chamo de anjos, né, com as iniciais STU. Né? É uma lista com pessoas com esses nomes, iniciados nesses nomes. E que ele faça só o que planejou para o nosso bem. Que ele não faça nada além do que ele planejou. Que esses pedidos tolos que a gente faz, que ele releve, não dê importância, porque a gente não sabe o que pede. Somos tontos, infantis, criancinhas. A gente pede o que, na verdade, não é o melhor para a gente. Mas que ele faça aquilo que ele já sabe. Há muito tempo ele está trabalhando para o nosso bem, né? Então que ele faça isso.